O Renato vai falar de um tema hoje que, imagino, interessa para todo mundo. Eu já recebi no WhatsApp, Renato, várias mensagens daquelas figurinhas, né, com aquelas frases, digamos, inspiradoras, né, atribuídas a todo mundo que você pode imaginar, de Clarice Lispector, a Gandhi, vai saber, com frases do tipo: quem não sonha, não vive. Viver é sonhar. E viver realmente, e sonhar principalmente num momento como esse, é fundamental, independente de quem falou essas frases, digamos assim, motivadoras, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carlinha. Finalmente uma pauta mais tranquila aqui na nossa coluna. Eu não aguentava mais só falar de guerras, tragédias e pandemias. Nós fizemos uma pesquisa aqui no Instituto Locomotiva sobre o sonho dos brasileiros. E muitas vezes esses processos de crises contínuas, longas, como nós temos vivido nos últimos anos, pode dar a impressão de que o brasileiro parou de sonhar. E o que nós vimos é o contrário, que mesmo na crise, o que talvez consiga garantir que o brasileiro continue a acordar cedo, dormir tarde, é exatamente essa capacidade de sonhar. E a primeira boa notícia que nós temos para dizer é que 94% dos brasileiros têm sonhos. Gente, ô Renato, bem rapidinho, porque eu sei que você vai engatar aqui em outro raciocínio. Eu acho que talvez eu faça parte dos 6%, viu, Barão? Não, porque eu estou vivendo meu sonho. Não, mentira, eu tenho muitos sonhos também, gente. Ai, mas eu achei triste esse percentual de 6% de gente que não sonha, que não quer mais nada da vida. Deve ser triste, né, ter uma vida dessa? Esse número pode parecer que 6% é pouca gente, mas não é. Né? Esse número já foi de 2% em momentos em que a economia estava melhor do que está hoje. Mas, na prática, é o sonho que garante com que as pessoas continuem a correr atrás. Né? Esse 100% se assemelha, por exemplo, quando a gente olha nas pesquisas de desemprego, ou o que a gente chama dos desalentados. Né? O desalentado é aquele sujeito que não está trabalhando e já desistiu de procurar emprego porque acha que não vai conseguir realizar. Esses 6% são os desalentados do direito de sonhar. Né? São pessoas que não conseguem mais pensar que na prática o sonho é algo possível de se ter. E quando você faz um paralelo com o índice de felicidade dessas pessoas, são a parcela dos brasileiros que menos se identificam com a felicidade. São pessoas, em geral, mais infelizes do que aqueles que acreditam que têm todas as condições de realizar o seu sonho. E uma notícia bastante interessante é que 6 de cada 10 pessoas que têm sonhos acreditam que irão realizar o seu sonho nos próximos 5 anos. Uhul. A pesquisa mostrou, Renato, o que as pessoas sonham mais? A gente perguntou isso, Barão, de 2 formas, tá? Primeiro, a pessoa podia responder mais do que um sonho, o que é natural, né? Claro. As pessoas têm vários sonhos. Eu sonho, por exemplo, que a minha filha consiga crescer com saúde, que a pandemia acabe, que o Palmeiras finalmente conquiste o Mundial. A gente sonha de várias formas e várias coisas. Quando a gente pergunta de forma aberta, né, ou seja, que a pessoa pode responder mais do que um sonho, o que lidera é o sonho de poder viajar. Depois de tanto tempo dentro de casa, depois de um desemprego muito grande, em que as pessoas não conseguiam nem ter direito a férias, né, remuneradas, que só as pessoas com emprego formal conseguem ter férias remuneradas, com preço da gasolina desse tamanho, que mesmo aquele, para quem é de São Paulo, aquele bate-volta que você fazia na Baixada Santista, saindo da capital, que hoje está muito caro com a gasolina no preço que está. Então, Verdade. Viajar aparece aí como, na pergunta múltipla, como o principal sonho dos brasileiros, logo seguido de comprar a casa, e em terceiro lugar, 40% dos brasileiros afirmavam que tem que montar ou ampliar o seu próprio negócio. Agora, Barão, agora, Carla, quando nós perguntamos de todos esses sonhos, qual é o principal,
pela primeira vez, empreender, montar o seu próprio negócio supera o sonho de comprar a casa própria ou de quitar a sua casa própria. Ô, louco! Interessante. Tá ali um novo hábito de vida, né? A se dedicar a algo e não ter chefe, a se desafiar e empreender. É bem interessante. Agora, quem deve ter ficado feliz com isso, Renato, desse sonho, né, de quitar o imóvel é o banco, né? E, poxa, a pessoa vai se dedicar tanto para conseguir quitar uma dívida que está aí rolando. Pois é, achei interessante. Um outro número, Renato, que eu achei interessante é esse aqui, fator mais importante para alcançar os sonhos. Você tem 53% das pessoas dizendo que a disponibilidade de dinheiro, né, é o principal fator que vai permitir alcançar esse sonho. E aí tem a dedicação e vontade, 18%. A gente pode ler que as pessoas estão se dedicando, então, né, para conseguir alcançar esse sonho, não? A pandemia fez com que a necessidade de empreender crescesse. Seja porque aumentou o desemprego, ou seja porque os salários se achataram. Então, para complementar a renda, para continuar tendo o direito de sonhar, muitos dos brasileiros começaram a empreender e também viram uma série de negócios dos seus vizinhos que tinham tudo para não dar certo e que passaram a dar. Ou pelo menos para ganhar mais do que 2 salários mínimos, né? Que é o que o grosso dos assalariados brasileiros ganham. É como se as pessoas entendessem que se elas querem ganhar mais do que 2 salários mínimos, elas têm que ter um negócio próprio, porque está muito difícil arranjar um emprego que pague mais do que isso. O que eu acho importante, Carla, destacar na pesquisa, né, e que talvez ajude a explicar o porquê que o empreendedorismo cresce. Porque o empreendedorismo de todos os sonhos é o único que é o meio, não é o fim. Né? Quando a gente olha, né, os seus, claro, comprar o que está o imóvel próprio é fim, acaba por si mesmo. Concluir a faculdade é um sonho que vai ser realizado, e viajar você gastou e está feito. Ampliar o seu negócio de todos os sonhos é o que garante uma receita recorrente. É como se esse principal sonho, que é ampliar o seu negócio, fosse a forma dele realizar os outros sonhos que ele tem. É como se fosse o mecanismo que garante a viabilidade da realização dos sonhos mais vinculados aos sonhos de consumo. Barão, muito bacana, muito legal essa pesquisa. Fala, Carlinha. Posso registrar a mensagem de muitos ouvintes escrevendo, falando sobre os sonhos, falando sobre ganhar na Mega Sena. Mas a Suelen, ela trouxe aqui um relato que eu achei muito interessante, que tem a ver com o primeiro número que o Renato trouxe, né, sobre 94% dos brasileiros que têm sonhos, e ela diz, olha, em 2017 eu me dei conta de que não tinha sonhos, e fiquei mal com isso. Quando a gente para e reflete, pô, o que eu quero, né, realmente, vamos fazer aí essa projeção para um curto prazo, médio prazo, longo prazo. A Suelen viu que não tinha nenhum, ficou mal, fez terapia, e hoje, luto da mãe dela, ela perdeu a mãe em 2020, está mais esperançosa e está conseguindo fazer essas projeções muito bom. A gente tem que trabalhar isso mesmo, né, Renato? Olha, essa experiência da Suelen é muito importante de ser compartilhada com os outros ouvintes, Carlos, porque o sonho é aquele fogo que nos mantém vivo na prática, né? Então, aquele chavão que o Barão começou a falar no início tem um fundo de verdade. Quando você não sonha, você terceiriza a sua vida para outras pessoas. O sonho é o norte, é a luz que te faz correr atrás de algum lugar, acordar cedo, dormir tarde e ser dono da sua própria história, dono da sua própria vida. Um país que não sonha não é um país que consegue crescer. É isso aí. Renato Meireles, Renato Meireles, né? Meireles Renato, né, Carlinhos? É isso aí. E como diria Paulinho Mocidade, na Mocidade Diferente Padre Miguel, em 92, sonhar não custa nada, que meu sonho é tão real, grande Paulinho Mocidade. Bom, sonhe, minha gente, não adianta, né? Em momentos complicados, sonhar talvez seja um caminho que faça você sair um pouco daquela realidade, que nem sempre é a realidade que você queira, mas muito legal essa pesquisa do Renato, principalmente esse lado empreendedor do brasileiro, né? Com o brasileiro não só quer ganhar na Mega Sena, imagino que todo mundo queira, mas construir um caminho, ele mesmo, de futuro para ele e para a família dele. Essa pesquisa é muito importante e dá um respiro no meio da guerra, no meio de pandemia e sei lá eu. Renato, privilégio, viu? Muito obrigado pela pesquisa, pelas informações. Até a próxima, Renato.
Obrigado, Barão. Obrigado, Carla. E para aqueles ouvintes que sonham em empreender ou ganhar na Mega Sena, lembrem daquela piada. Para você ganhar na Mega Sena, você precisa jogar. Para você empreender, você precisa começar. Um beijo, até a próxima. Beijo, Renato. Valeu.